Olá, irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Desde os primórdios da Igreja, Deus tem falado conosco através dos santos e místicos, revelando mensagens que muitas vezes são difíceis de ouvir, mas necessárias. Profecias que nos alertam sobre os perigos de nos afastarmos dele. E o mais impressionante é perceber como tantas dessas revelações já se cumpriram, provando que o céu nunca nos abandona, mas está sempre nos guiando. Hoje quero abrir meu coração com você, porque essas mensagens não são apenas histórias distantes ou curiosidades teológicas. Elas têm um impacto real na nossa vida espiritual. Quando leio profecias como as de Luís Maria de Bonilla, ou escuto os alertas de figuras como o Padre Oliveira, sinto uma urgência profunda. É como se Deus estivesse nos chamando pessoalmente para acordar, mudar e nos prepararmos para tempos difíceis, mas também para a esperança de um futuro em Cristo. Sei que muitos podem sentir dúvida ou até medo ao ouvir essas mensagens, mas não estamos sozinhos. A Igreja, com sua sabedoria e discernimento, nos orienta a encarar tudo isso com fé e confiança, nunca com desespero. Então convido você a mergulhar comigo nessa reflexão, porque o que vamos falar hoje pode mudar sua maneira de enxergar os sinais dos tempos. Nos dias de hoje, muitos podem pensar que Deus não fala mais à humanidade como antigamente, mas isso está longe da verdade. Ele continua nos enviando mensagens por meio de místicos contemporâneos. E o que mais me impressiona é como essas mensagens não são apenas para momentos futuros, mas para o agora, para o nosso coração que precisa se abrir ao arrependimento e à conversão. Aqui no Brasil temos exemplos como o Padre Oliveira e a Freira Nordestina. Suas palavras são carregadas de coragem, verdade e um apelo sincero para que não nos deixemos enganar pelas ilusões do mundo. E posso dizer que toda vez que escuto as mensagens deles, sinto um misto de inquietação e esperança. É como se Deus estivesse nos sacudindo, pedindo que despertemos antes que seja tarde demais. E não podemos esquecer de Luís Maria de Bonilla, uma figura que se tornou conhecida por suas revelações, recebidas diretamente de figuras celestiais. Suas mensagens são tão detalhadas e carregadas de significado espiritual que não há como ignorá-las. Sempre que leio suas palavras, fico pensando: será que estamos prontos para o que Deus está nos preparando? Mas aqui está algo que acho fundamental dizer. Essas mensagens não são para nos assustar ou desesperar. Pelo contrário, são para nos lembrar de que Deus nunca nos abandona. Ele nos dá sinais e guias para nos fortalecer na fé e nos preparar para os desafios que vêm pela frente. Isso é, para mim, uma prova de amor infinito que Ele tem por cada um de nós. A Igreja Católica, ao longo de sua história, sempre tratou com muita seriedade assuntos como aparições, milagres e profecias. E isso é algo que, como católica, me enche de confiança. Ela não aceita tudo sem questionar. Há um longo processo de estudo, discernimento e oração antes de reconhecer a veracidade de qualquer evento. Por exemplo, você já parou para pensar no que significa a Igreja levar anos, às vezes décadas, para aprovar uma aparição ou revelação? Para mim, isso é um sinal claro da sabedoria e prudência. Afinal, estamos lidando com algo que pode impactar profundamente a fé das pessoas. A Igreja entende que sua missão não é alimentar curiosidades ou sensacionalismo, mas guiar os fiéis para a verdade e para a santidade. O que eu acho mais bonito nesse processo é que, mesmo após uma aprovação, a Igreja deixa em nossas mãos a liberdade de acreditar ou não. Isso mostra que a fé é um convite, nunca uma imposição. É Deus nos chamando para um relacionamento mais profundo e pessoal com Ele, sem obrigatoriedade, mas com amor. E quando olhamos para as mensagens e profecias que ainda estão sendo analisadas, como as de Luís Maria de Bonilla, podemos perceber a importância desse equilíbrio entre fé e razão. Não devemos nos apressar a julgar,
mas também não podemos ignorar os sinais que Deus nos dá. É nesse ponto que pessoalmente vejo o quanto a igreja é um farol em meio à confusão do mundo, guiando-nos com paciência e sabedoria. Chegamos a um momento crucial deste vídeo, a recente mensagem de São Miguel Arcanjo, recebida por Luz Maria de Bonilla em 9 de janeiro de 2025. Quando li essa mensagem pela primeira vez, confesso que fiquei impactada, não apenas pela força das palavras, mas porque em meu coração senti que elas falavam diretamente para o nosso tempo, para a nossa realidade. Vejam o que o arcanjo falou. Filhos de nosso Rei Senhor Jesus Cristo, venho até vocês por ordem divina, venho chamar-vos a serdes mais de nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, do que dos mundanos. Converter e voltar para nossa Rainha e Mãe, você sentirá isso mais perto, permitindo que o Espírito Santo o guie. Aqueles que não eliminam o seu egoísmo, aqueles que não eliminam a arrogância, terão mais dificuldades em melhorar espiritualmente. Mas a conversão não é impossível se eles estiverem corretamente dispostos a ser humildes. Neste momento, a humildade é essencial para toda criatura humana. Andar nos passos do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. O mal se espalha com maior força sobre a criatura humana, fazendo desaparecer no homem a necessidade de viver de acordo com as leis divinas. Esta forma de viver, trabalhar e agir com a vontade humana atrai para si o castigo do homem, trazer o flagelo da água, o flagelo que a terra lhe causará, o flagelo do ar e o flagelo do fogo, pelo desprezo da Santíssima Trindade e nossa Rainha e Mãe. Amados filhos de nosso Rei Senhor Jesus Cristo, chamando-os urgentemente a serem criaturas em crescimento espiritual contínuo, sejam criaturas que oram, pedindo discernimento, guiados pelo Espírito Santo, para que não sejam guiados pelo que a maioria quer. Rezai, filhos de nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Rezai, a doença corre pela terra. A humanidade sofre por causa da ciência mal utilizada. Rezai, filhos de nosso Rei Senhor Jesus Cristo, rezai. A paz é desejada, os países levantam-se em protestos. Rezai, filhos de nosso Rei Senhor Jesus Cristo, rezai. A guerra continua de um lugar para outro. Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, rezai e olhai para cima, o medo vem do espaço. Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, rezai pela Califórnia diante do flagelo que sofre com o incêndio. Rezai, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, rezai. A América do Sul treme fortemente, a América Central treme. Rezai, filhos de nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Rezai pela Europa, onde a Santíssima Trindade, nossa Rainha e Mãe, são tão desprezadas. Rezem, a Europa sofrerá até a exaustão. Rezai, filhos de nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, rezai. A humanidade entrará em colapso. Eles devem preparar-se espiritual e materialmente. Prestem atenção. Eu exijo isso de você. Eu te abençoo. São Miguel Arcanjo. Diante de tudo o que falamos até aqui, as profecias dos santos, as mensagens de místicos contemporâneos e o recente alerta de São Miguel Arcanjo, surge uma pergunta essencial. Como nós, como católicos, devemos responder a esse chamado de Deus? Na minha opinião, a resposta é simples, mas desafiadora. Precisamos voltar ao essencial da nossa fé. Primeiro, buscar a santidade em nossas vidas diárias. Isso começa com uma rotina de oração constante, com a participação ativa na Santa Missa e principalmente com o compromisso de viver os sacramentos. Quantos de nós negligenciamos a confissão ou a Eucaristia? Esses são os pilares da nossa força espiritual. Além disso, acredito que agora é o momento de fortalecer nossas famílias. O inimigo sabe que a família é o núcleo da fé e da virtude. E é exatamente por isso que ele ataca tanto esse pilar.
Precisamos ser exemplos de amor, perdão e fidelidade dentro dos nossos lares. E como pais ou irmãos, devemos ensinar às novas gerações a importância da fé, do rosário e do respeito à igreja. Outro ponto importante é a vigilância espiritual. Quando São Miguel nos alerta sobre os tempos difíceis, ele nos chama a não nos deixar enganar pelo mundo. Isso significa questionar as mensagens que recebemos, discernir o que vem de Deus e o que vem para nos afastar dele. E para isso precisamos estar ancorados na palavra, no catecismo e nos ensinamentos da igreja. Por fim, quero compartilhar algo que sempre carrego comigo. Não importa o quão difícil pareça o momento, Deus nunca nos abandona. Essas mensagens são um sinal do amor dele por nós. Um lembrete de que ele quer que sejamos salvos e felizes com ele para sempre. Nossa resposta deve ser de confiança, de entrega e de ação. Porque, como diz a palavra, a fé sem obras é morta. Que cada um de nós possa ser um sinal de luz neste mundo tão necessitado de esperança. Chegamos ao fim deste vídeo, mas espero que o que compartilhamos aqui não termine por aqui em seu coração. Todas essas mensagens, profecias e alertas têm um propósito muito claro: nos chamar de volta para Deus, para a verdade, para a vida de fé autêntica. Acredito profundamente que vivemos tempos de grandes desafios espirituais, mas também de grandes oportunidades de conversão. Deus está nos oferecendo a chance de sermos luz em meio às trevas, de sermos instrumentos de sua paz e verdade neste mundo tão confuso. A pergunta que cada um de nós deve fazer é: estou disposto a atender esse chamado? Estou disposto a viver como um verdadeiro discípulo de Cristo? E antes de terminarmos, quero deixar um convite especial. Que tal ainda hoje você separar um momento para conversar com Deus, para ouvir o que Ele tem a dizer ao seu coração? Talvez seja na oração do rosário, talvez diante do Santíssimo Sacramento, ou até um momento em silêncio em sua casa. Mas não deixe para depois, Deus está esperando por você. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que São Miguel Arcanjo continue a interceder por todos nós nesta batalha espiritual. E lembre-se, não estamos sozinhos, o céu está ao nosso lado. Se este vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e esperança para o mundo. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.